palavra, tempo de pensarmos com mais atenção sobre a obra missionária. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos despertado e nos levado ao envolvimento na Tua obra, Deus. Isso é graça, isso é privilégio que o Senhor tem nos dado. Por isso, continua conosco agora nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para cantar esse hino, gente? Podem sentar. Muito bem. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Depois de cantarmos este hino, quase como quem marcha de verdade,
sendo convocados depois da palavra e cantando este hino. Mateus capítulo 28, verso 18. Pedi para o Milton projetar para a gente. Mateus 28, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu quero falar com os irmãos hoje um pouco rapidamente sobre esse grande desafio que o Senhor nos traz. Nós ouvimos na parte do culto sobre esse chamado que o Senhor nos traz de forma tão clara, objetiva em sua palavra, a participarmos da obra do Senhor. E aqui nós temos um texto clássico que nós chamamos de A Grande Comissão, o subtítulo que não é inspirado, mas traz para nós essa ideia e coloca para nós qual a missão da igreja aqui, de fato mostrando a importância desta obra. E olha como eu quero destacar o verso 19, que começa assim: ide, portanto, fazei discípulos. Eu quero responder algumas perguntas aqui rapidamente sobre esse texto. Primeiro, quem deve cumprir esta obra? Nós já vimos pela manhã, e se os irmãos observarem com quem Jesus está falando com os seus discípulos. E, obviamente, aqui os apóstolos estavam envolvidos nessa conversa com Jesus, que havia ressuscitado e se encontrado com eles na Galileia, mas esses discípulos representam, num sentido, todos nós. A missão não foi dada a eles, somente aqueles discípulos. Algumas pessoas na história da igreja entenderam que a missão foi dada a eles e que havia sido cumprida. E isso foi até motivo de barreira para não fazer missões, como se a obra já estivesse sido feita. Só um minuto, irmão. Agora sim, agora consigo ver o pessoal de cá. Mas, de fato, quem é que é convocado aqui pelo Senhor para a obra dele? São os discípulos, somos nós. E é interessante nesse texto que nós recebemos um ide do Senhor. Quando nós olhamos o texto no seu original, este não é um imperativo propriamente dito. Na verdade, algumas traduções até traduzem como indo. Indo, portanto, façam discípulos. O imperativo do texto é fazer discípulos. Mas esse ide aí está no imperativo justamente porque acompanha o principal imperativo do texto e ganha força de imperativo. Portanto, ide é um imperativo para nós, seus discípulos. Nós recebemos do Senhor esta convocação. Quem deve ir? Nós. Nós devemos fazer discípulos. O que nós devemos fazer? Fazer discípulos. Esta é a missão da igreja. Nós não podemos confundir a missão da igreja com os resultados da missão da igreja. Isso é muito comum de acontecer. Nós fazemos discípulos. Nosso objetivo é pregar o Evangelho de Cristo para que as pessoas se tornem discípulos de Jesus e assim passem a glorificar o nome de Deus. Quando isso acontece, há uma transformação na vida de uma pessoa. Isso vai impactar a vida da sociedade como um todo. Então isso normalmente causa transformações sociais também. Mas a transformação social não é o nosso objetivo primário. O nosso objetivo é fazer discípulos, pregando o Evangelho de Cristo. E a transformação social é, num sentido, a consequência, o resultado do discipulado, do ato de seguir a Cristo. Então,
nós somos chamados para fazer discípulos. Portanto, quando a igreja se envolve nesta obra, a igreja se envolve para transformar pecadores em discípulos de Jesus. Obviamente, no poder do Espírito Santo, que é Ele quem faz isso e não nós. Mas o fato é que nós temos esta grande tarefa. Então, não confunda o fazer discípulos com os resultados do fazer discípulos. Isso é muito importante. Então, vamos responder agora. Já vimos quem deve fazer discípulos? Todos os discípulos. O que nós devemos fazer? Fazer discípulos. Vamos ver como isso acontece daqui a pouco. Onde nós devemos fazer discípulos? O texto diz, de todas as nações. A melhor tradução para o termo nações seria povos. A palavra no texto original dá a ideia de etnias. Esta ideia, quando nós pensamos em nações, nós temos a tendência em pensar em países, em lugares. O pastor falou aqui que a obra missionária não está necessariamente envolvida num lugar específico. Não é atravessando uma barreira geográfica que se faz missões, propriamente dito, mas uma barreira étnica, cultural, de um povo em si. Então, nós recebemos esta grande missão de fazer discípulos entre todos os povos da terra, em todos os povos, de todos os povos da terra. Olha o tamanho desta missão, irmãos, que o Senhor nos dá. Isso é muito interessante. São José dos Campos faz parte de todos os povos da terra? Sim ou não? Sim. E o estado de São Paulo faz parte? E o Brasil? E a América do Sul, gente? E a Europa? E o Oriente Médio? E os povos mais distantes na Oceania? Todos os povos da terra. Olha a abrangência da missão. A missão é ampla, irmãos. É maior do que São José dos Campos. Porque o nosso Deus é maior do que São José dos Campos. E o nosso Deus merece ser adorado entre todos os povos da terra. Então, nós recebemos esta grande tarefa. E aí, como nós fazemos isto? O texto responde também. Ele vai dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam, fazer discípulos vai além do que simplesmente dizer Jesus te ama. Ou simplesmente anunciar o Evangelho em si. E o anúncio do Evangelho é a parte essencial da tarefa de fazer discípulos. Não se faz discípulos sem o Evangelho, sem a proclamação do Evangelho. Mas o fazer discípulos vai mais do que isso. Fazer discípulos envolve batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa o batismo? Batismo tem 2 significados básicos. O primeiro, ele é uma representação externa da obra do Senhor interna em nós. A regeneração, o morrer para si mesmo e nascer para uma nova vida com Cristo. Então, isso significa o batismo, mas há um segundo significado. O batismo significa você fazer parte de uma nova família. Você fazer parte da igreja do Senhor. Então, o batismo é o rito de entrada na igreja do Senhor. Então, todo aquele que se converte ao Senhor, então passa por esse rito do batismo, mostrando publicamente que ele faz parte da igreja do Senhor. E a igreja, então, entende que aquela pessoa que está professando publicamente a sua fé, faz parte da igreja invisível de Cristo. Não é simplesmente crer no Senhor e viver individualmente a sua fé. Deus nos chama para vivermos em igreja, em comunidade. Por isso, o ato de fazer discípulos envolve trabalhar na vida de uma pessoa, para que ela professe publicamente a sua fé e esteja envolvida numa igreja local. Veja a abrangência da missão. Não é simplesmente evangelizar alguém e deixar depois que ela viva a vida dela com Deus. Embora isso seja o passo inicial, importante, essencial, fundamental, nós devemos
ajudar esta pessoa até que ela tenha a maturidade de professar a sua fé publicamente, permanecer firme congregando numa igreja local. Por isso que a obra missionária envolve plantação de igrejas. Quando nós fazemos missões sem plantar igrejas, nós estamos pelas metades na obra do Senhor. Obviamente, é possível fazermos parcerias e envolvermos com outras pessoas e ministérios para que isso aconteça. Mas, de fato, fazer discípulos envolve a igreja local e inserirmos pessoas na igreja do Senhor. Mas olha, o texto continua, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja como é a missão que Jesus nos deu, ensinando-os a guardar. O termo é didasco, é que você está ensinando alguém, é de fato ser um mestre, é de fato você conduzir esta pessoa para que ela aprenda e pratique na sua vida o que Jesus ensinou e ordenou. Agora, não é só algumas coisas que Jesus ensinou ou ordenou. Olha o que o texto diz. Todas as coisas. Se a gente pega o Evangelho de Mateus e observa tudo o que Jesus ensinou, a partir desse Evangelho, no contexto do livro de Mateus, nós vamos ver muita coisa que Jesus ensinou, muita coisa que Jesus ordenou neste texto. Nós temos, por exemplo, do capítulo 5 ao capítulo 7, o Sermão da Montanha. Leia esse texto e você vai ver quanta coisa o Senhor nos ordenou ali. Nós temos vários blocos de ensino de Jesus no Evangelho de Mateus. Fica aí um desafio para você depois, pegar o Evangelho de Mateus, ler o Evangelho de Mateus e identificar o que Jesus ordenou. É um bom começo para entendermos o que significa todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, fazer discípulos envolve esse ensino, esse acompanhamento que não é apenas formal, é na vida. Discipulado não é simplesmente ensinar lições bíblicas a alguém. O pastor falou do pai do pastor Ronaldo Lindório, que pregou o evangelho e o filho entendeu a sua vocação e o seu chamado no sermão do pai. Mas, com certeza, o exemplo, a vida daquele homem falou muito alto, tão alto como a pregação. Com certeza, se aquele homem não vivesse o que pregava, o filho dele talvez teria ido por outro caminho. Porque o discipulado é vida na vida. Você tem feito discípulos? Você tem conseguido ensinar outros a seguir Jesus como você segue? Porque o pressuposto para fazer discípulos é ser discípulo, é seguir a Cristo. Então, olha a missão que o Senhor nos dá. E não tem idade para isso. Os adolescentes que estão aqui, os jovens, os adultos e idosos, todos nós somos chamados a fazer discípulos. Você tem discipulado alguém? Aqui onde você está agora, nosso papel. Você foi, uma pergunta, quem aqui foi discipulado? Estou vendo poucas mãos levantadas. Talvez um dos maiores desafios nossos, no que tange a fazer discípulos, é que muitos de nós não foram discipulados intencionalmente por ninguém. Fomos discipulados com todo mundo, no ambiente formal da igreja. Esse discipulado, ou talvez um discipulado indireto dos nossos pais, aqueles que cresceram num lar evangélico. Esse discipulado que vem dos pais, muito importante também. Mas nós precisamos nos despertar a um discipulado intencional. Você convida alguém para tomar café na sua casa? Intencionalmente, porque você quer compartilhar a vida cristã com ela. Você conversa com alguém e diz, eu quero caminhar contigo, vamos juntos. Você ajuda essa pessoa a guardar tudo aquilo que o Senhor ordenou. Discipulado começa aqui. Se nós não conseguimos fazer aqui, como é que nós vamos fazer isso entre todos os povos da terra? A missão do Senhor é abrangente e é profunda também. Então, veja, nós respondemos algumas perguntas aqui. Quem deve fazer discípulos? Os discípulos de Cristo. Você é discípulo?
Então você foi chamado, convocado para fazer discípulos. Onde nós devemos fazer isso? Entre todos os povos da terra. Agora, nós deveríamos pensar, como é que eu vou fazer isso entre todos os povos se eu moro em São José dos Campos? Como é que eu vou cumprir essa ordem de Jesus? Veja, mais uma vez, a importância da igreja. Essa ordem, num sentido, ela é individual. É um chamado individual, mas num sentido é um chamado coletivo. Porque não tem como uma pessoa fazer discípulos entre todos os povos da terra sozinha. Nós, como igreja, fazemos isso. Por isso eu queria falar rapidamente com os irmãos sobre este tema dos povos não alcançados. Quando nós falamos entre todos os povos da terra, nós queremos chamar a atenção para esses povos, povos não alcançados. Povos não alcançados são esse grupo de pessoas num determinado lugar que tem muito pouco acesso ao evangelho. Os irmãos estão vendo aí uma quantidade baixíssima de evangélicos no meio deste povo. Então, os dados variam um pouquinho, mas o que eu trouxe aqui é uma quantidade de crentes menores do que 2% e 5% apenas de cristãos dentro da população geral desse povo. Quando um povo, nós não estamos falando de nações em si, mas povos, como o Brasil. Nós somos a nação brasileira, mas dentro da nação nós temos alguns povos diferentes. Por exemplo, povos indígenas, povos específicos, que são povos não alcançados. Que dentro desses povos, vamos chamar assim de tribos ou etnias, há menos de 5% de cristãos e menos de 2% de evangélicos. E não tem uma igreja local, igreja do próprio povo, com crentes ali capazes de fazer discípulos entre o seu próprio povo. Então, isso é um povo não alcançado. No Brasil, nós temos muitos povos não alcançados, especialmente povos indígenas. Muitas tribos não alcançadas. Então, o pastor pode falar mais, que ele está envolvido com a MEVA. Ele vai falar daqui a pouco sobre isso para nós. Veja então, irmãos, nós temos uma missão abrangente. Uma missão profunda, uma missão que é um desafio para nós, mas é a missão que o Senhor nos chama. E eu quero destacar o que está antes e o que está depois do desafio do Senhor para nós. E assim encerramos essa breve reflexão. Olha como Jesus começa dizendo sobre essa missão. Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É porque Jesus reina. É porque Jesus é o rei que veio para reinar. É porque Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, que nós somos convocados a irmos em nome dele, fazer discípulos dele entre todos os povos, ser luz entre todos os povos da terra, na autoridade de Jesus, não na nossa. Portanto, ide, porque o Senhor reina, porque ele tem toda a autoridade. E olha só o final do texto: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ali está errado, né? Eis que estou convosco todos os dias até... Ali está errado, até a consumação dos séculos. Veja, então o Senhor diz que nós vamos em nome dele, na autoridade dele, fazer discípulos entre todos os povos da terra, incluindo aqui, ali e além, como o pastor colocou, e ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa obra vai prevalecer no final. E o Senhor quer nos usar para isso. Nós estamos hoje na nossa conferência missionária. E a partir dessa reflexão e de tudo que já temos ouvido, nós queremos incentivar e, num sentido, desafiar a você que está aqui conosco a se envolver cada vez mais nesta obra. Eu quero chamar aqui a Débora. Ela vai falar um pouquinho da missão cristã evangélica. E agora nós vamos ter apresentações de projetos missionários e missões para que nós possamos saber como nos envolver nesta obra.
para que não fiquemos apenas no teórico, mas, de fato, sejamos proativos no envolvimento desta obra. Então, a Débora vai falar sobre a MCE. Após a Débora, a Ana Elisa vai falar sobre missões urbanas aqui em São José dos Campos, com a MPC. E após a Ana Elisa, o pastor João vai falar para nós sobre a Meva e a Palavra da Vida. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Bom dia, irmãos. Nossa, ai, pensei que vocês não estavam aqui mais. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre a Agência Cristã Evangélica. A Agência Cristã Evangélica, ela é a agência missionária da nossa denominação. A nossa denominação cristã evangélica tem uma agência missionária que lida com vários missionários e ela é relativamente nova, por isso que às vezes a gente ainda não tem tanto contato, mas eu quero apresentá-la aos irmãos e de uma forma que os irmãos também saibam como se envolver com missões dentro da nossa denominação. Pode passar, por favor. Eu tô com um negócio. Nossos missionários, aqui está um pouquinho da carinha deles para vocês conhecerem, mas nós temos missionários aí, irmãos, espalhados aí pelos cantos do mundo, em vários lugares. Inclusive, a gente está com um folderzinho ali atrás, um pouco desatualizado, que é de 2018, mas vários missionários permanecem. Então, se os irmãos quiserem conhecer um pouco melhor os missionários, está lá no folderzinho a carinha deles. E alguns missionários também, ali, as fotinhas pretas, que estão em campos perseguidos e não podem, né, assim, explicitamente, né, a fotinha deles aparecer. O tema desse ano aí, de 2020, é plantando igrejas pelo mundo, porque como o Vinícius falou, a missão, ela culmina em plantação de igreja. Se a gente evangeliza, as pessoas se convertem, obviamente vai formar uma igreja ali. Então, a ideia é plantar igrejas pelo mundo, é o tema de 2020. E onde isso está acontecendo pela agência missionária? Em Barcarena, entre os ribeirinhos, no Pará. Foi, inclusive, a nossa viagem missionária de janeiro. Foi entre os ribeirinhos. E esse casal aí que está aparecendo, o Juarez e a Ruth, eles ficaram lá, eles foram com a gente na viagem missionária. Nós ficamos lá 10 dias e eles ficaram lá para acompanhar os que tinham se convertido durante a viagem missionária e começar uma plantação de igreja ali. Foi uma bênção. Também temos em Abaetetuba, entre os ribeirinhos também, e em Boa Vista, entre os índios Macuxis. Está acontecendo uma plantação de igreja. Também entre os índios Caiapós, no Pará, São Félix do Xingu. Novamente, em Abaetetuba, a gente tem missionários lá, também com uma igreja, plantação de igreja, trabalhando lá entre os ribeirinhos. Nós temos também entre os quilombos, irmãos, um casal bem novinho lá, bem jovem, que está numa comunidade quilombola sertaneja. Irmãos, eu já tive o privilégio de ir nessa comunidade. É um desertão. E esses meninos estão lá. É um desertão. É um negócio assim, que você anda, aí tem uma casinha. Aí você vê aquele calorzão. Parece assim, é bem deserto mesmo. Mas eles estão lá, com a graça do Senhor, plantando igreja lá, trabalhando com os irmãos lá. Deus tem sido muito bondoso com esse casal aí. E também nós temos em Redentora, no Rio Grande do Sul, entre os índios guaranis. Também tem uma plantação de igreja lá. Irmãos, tem muita coisa aí. O Uruguai também tem uma plantação de igreja, na Índia, na Venezuela, em Portugal, Inglaterra e França. E em vários outros lugares também. Há vários outros projetos da MCE. Eles estão trabalhando em São Raimundo, Redentora, na Ilha do Marajó, ali, para abrindo igrejas ali com missionários. Leste Europeu, Israel, Jordânia e Paraguai. Gente, é muita coisa acontecendo. Tem muitos missionários aí, muita plantação de igreja, muita gente para ser atendida. E nós, como membros da Cristã Evangélica, como que a gente pode se envolver nessa obra? Se a gente não vai lá para o Paraguai, se a gente não vai para Israel, se a gente não vai para a Jordânia, como que a gente pode se envolver nessa obra? A MCE, ela tem alguns projetos que os membros da denominação podem se envolver.
Quais são esses projetos? O Rogai, que é um projeto de oração. E eles pedem para que se inscreva ali no formulário que eles têm no site, só para que eles tenham um controle, saibam quem são os apoiadores, quantos irmãos estão orando. O Rogai, ele é um ministério que é de oração especificamente pelos campos que a MCE está trabalhando, para que Deus levante missionários para esses campos. Até é embasado em Mateus 9:38, que diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Porque, como a gente viu, irmãos, é grande o campo. Tem muita coisa para fazer. Tem muita gente para alcançar. O mundo é vasto. Os povos são muitos povos, muitas culturas. Então, você pode se envolver no projeto Rogai, que é orar para que o Senhor envie trabalhadores, especificamente para esses campos que a MCE está trabalhando. Também nós temos o Adote a MCE, que o objetivo é levantar 500 mantenedores que contribuam com R$30 mensais. Para que esse valor? Irmãos, muita coisa acontece no campo missionário. Esses dias, um ano atrás aí, uns amigos nossos estão em Abaetetuba, uma família, inclusive a nossa igreja também é apoiadora, o pastor Esli e a Francisca. Lá em Abaetetuba, eles estavam no barco indo para a comunidade ribeirinha e o barco afundou. E junto com o barco foi o computador, foi o motor do barco, né? Afundou, acabou. E aí, de repente, a MCE precisou levantar uma oferta emergencial para esse pessoal, porque não dá para você trabalhar numa comunidade ribeirinha que necessita de um barco para ir até a comunidade, sem o barco, né? Sem o motor. Então, a MCE precisa disso para auxiliar os missionários nessas questões emergenciais, porque muita coisa acontece num campo missionário. Precisa também para auxiliar nas questões de base, nos projetos missionários, nas aberturas dos campos. Então, assim, irmãos, a obra missionária, o Senhor, Ele é o Deus do recurso, Ele levanta os recursos e Ele nos usa para isso também. É um privilégio poder ser usado por isso. Inclusive, a nossa igreja, o Conselho Missionário, também é um parceiro da Adote a MCE e você também pode se envolver dessa forma. Nós temos também aí o alvo de levantar 1000 intercessores pela MCE, pela nossa missão. Até porque é uma agência missionária nova, né? Assim, as coisas estão começando a caminhar aí e precisamos de oração, né, irmãos? A obra missionária ela é feita com os joelhos também, né? Dos que oram, tem aquela frase bonitinha, mas é verdade. Com os joelhos dos que oram, ela é feita com a intercessão do povo de Deus. É o meio de graça que Deus usa para que a pregação do Evangelho avance no mundo. Então, que os irmãos se lembrem disso, sejamos intercessores da MCE. Você pode pegar depois o cardzinho e se lembrar um pouco da nossa agência missionária. Se você quiser se envolver mais, saber, a gente tem um perfil no Instagram que, assim, é muito ativo, sempre tem lá pedidos de oração, informação dos campos. Nesse tempo da pandemia, a gente fez várias lives aí com os missionários, vários bate-papos. Foi jóia, irmãos. A gente conheceu a realidade de irmãos que estão no Egito, que estão na Bolívia, que estão em vários lugares. Foi uma bênção do Senhor. Então, você pode entrar lá no nosso perfil do Instagram, que é a Agência Missionária Cristã Evangélica, e você vai achar muita informação lá também. E agora, tem um outro projeto também que os irmãos podem se envolver com missões a curto prazo. É um videozinho que eu vou pedir para o pessoal passar, que é sobre a nossa viagem missionária. O projeto é Promiceb, é Projeto Missionário Cristão Evangélico do Brasil, que é a nossa viagem missionária de curto prazo, que acontece no mês de janeiro, que é para nós mesmos, membros da igreja, que a gente às vezes não tem tempo de parar tudo na nossa vida e ir para o campo missionário, conhecer outra realidade, mas durante as férias, um período a gente pode separar para conhecermos outros lugares. E dessa vez, a nossa viagem missionária vai ser para o Rio Grande do Sul, entre os índios guaranis, para uma plantação de igreja lá. Então, eu vou pedir para passar o vídeo para a gente conhecer um pouquinho melhor. Gente, é o vídeo da MCE que está escrito aí.
Olá, meus irmãos. Do dia 7 a 17 de janeiro, nós estaremos realizando aqui no Rio Grande do Sul o Promiceb, o projeto missionário de férias da MCE. Queremos convidá-los para participar conosco desse trabalho de evangelização nessa região, onde nós vamos evangelizar os índios caigangues, os índios guaranis e a comunidade que se encontra nessa região. Venha participar conosco. Vivo por esse mundo cumprindo a missão que Jesus me deixou. Onde tem almas perdidas, lá eu vou buscar com carinho e amor. Nunca reclamei de nada, pois... Irmãos, se os irmãos quiserem saber mais sobre a nossa viagem missionária, eu e o Vinícius, a gente está se preparando para ir, está vendo as possibilidades, e se os irmãos quiserem ir com a gente, vai ser um prazer. E se quiserem saber mais depois, podem falar com a gente também. Quem sabe aí, né, dá certo separar alguns dias em janeiro para a gente estar lá junto com os pastores, os missionários que estão entre os índios guaranis. Vai ser uma bênção, irmão. Projeto missionário, viagem missionária é uma bênção. A gente nunca esquece. Parece que abre a nossa visão para o que Deus está fazendo no mundo, para o que o Senhor é maior do que... Se é grande o que Deus tem feito nas nossas vidas, o que o Senhor está fazendo no mundo é muito maior. E é uma bênção a gente poder ver e poder participar disso, irmãos. É um privilégio. Então, quem sabe, se você tem esse tempinho de férias, vem falar com a gente depois que a gente pode conversar. Tá bom? Obrigadão. Deus abençoe. Dia. Bom dia, irmãos, tudo bom? Cada vez que eu olho para essa máscara, eu lembro de Apocalipse 22. Que bom que a gente já sabe o final da história, né? Ele curará todas as nações e finalizará com as maldições. E é uma alegria a gente saber que nós sabemos o final da história, mas muita gente não sabe. Como a Débora falou, como o pastor falou, bom, missões, né? Não precisa falar que tem muita gente que não sabe o final da história e está no desespero. Eu sou a Ana Elisa. Eu trabalho com, vocês devem ler que eu trabalho com as crianças lá de Guararema, né, já há muitos anos, e eu também lidero a MPC aqui. MPC é Mocidade para Cristo, é uma missão já de 60 anos no Brasil, mais de 75 anos no mundo, e é bem urbana no sentido assim de trabalhar nos grandes centros ou nas cidades pequenas, mas assim nas escolas, nas ruas, com acampamentos em igrejas, algo assim bem... Vamos falar que não está no transcultural. Para mim, pessoalmente, é um desafio, porque eu vivo com um pé aqui, um pé lá. Eu sou mobilizadora de coração. Por mim, eu mandava todo mundo para o transcultural. O pastor João Luiz me conhece, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando aqui, com os pés fincados num grande centro urbano no sudeste do Brasil, que é um lugar cristão, ocidente, né? Por assim dizer. Mas eu queria falar um pouquinho da MPC. A MPC ela tem trabalhado aqui em São José já tem 30 anos e ultimamente a gente vinha trabalhando em escolas. Esse ano parou porque as escolas pararam. E a gente vinha exatamente trabalhando com o resgate dos princípios e dos valores. Porque, assim, é uma coisa engraçada da gente pensar que as pessoas sabem, elas conhecem a Jesus, diferente de um povo transcultural que nunca ouviu falar do perdão dos pecados, de um Deus que teve um filho, que entregou por nós, mas, ao mesmo tempo, eles precisam ser lembrados e eles precisam ser discipulados. Eu amei o que o pastor Vinícius falou, porque eles precisam ser discipulados. Eles precisam da vida na vida. Porque eles veem uma coisa na televisão, eles veem coisas na rua, mas quem que vai até lá e vai falar assim, caminha um pouco comigo aqui, vamos passar uma semana dentro da sua escola, lembrando para você o que seria uma vida cristã, ou o que Deus tem para você, qual que é o seu propósito. E a gente trabalha com jovens, né, jovens, adolescentes e crianças, a MPC tem começado a pensar em alcançar as crianças também. Graças a Deus, a MPC e outras missões estão vendo que as crianças não são o futuro de amanhã, são o hoje, né, que não vai ter futuro se a gente não cuidar deles hoje, porque tem muita gente cuidando aí das crianças de uma maneira errada, dirigindo elas para lugares errados, né?
Então, a gente também tem trabalhado com isso das crianças. Então, a MPC ela trabalha bem assim, focado nessa coisa do resgate, do convite aos jovens, de entrar dentro de uma escola e conversar com eles assim, durante o ano inteiro. Você faz a capelania, vocês conhecem a capelania hospitalar, né? Do pastor Ildefonso, aqui a igreja é bem forte. Existe também a capelania escolar, alguns de vocês já me viram falando sobre isso. E é aquela coisa do cotidiano, aquela coisa da semana, como um discipulado. É a gente estar constantemente caminhando com aquela criança, com aquele adolescente e jovem. E o bom de uma missão, porque isso todos nós devemos fazer, todos nós. Eu, por exemplo, às vezes eu trago uma das minhas crianças lá de Guararema para ficar umas 2 semanas comigo. Aconteceu bastante agora nessa quarentena, para estudar, para tirar dúvida, assim, porque não consegue fazer as coisas sozinho, à distância. Só que é um pouco de vida na vida. Então, você vê que muda um pouquinho a maneira de falar, você vê que faz uns comentários diferentes, volta para casa, a mãe fala, nossa, é diferente. Isso é vida na vida, né? Nós todos devemos fazer isso. O bom, às vezes, de se envolver com uma missão, com uma agência, com um movimento, é você ter os recursos, é você ter as ideias. Então, por exemplo, a MPC tem o Estudantes em Ação. Alguns dos adolescentes, eu acho que já ouviram falar que eu falei em um dos encontros dos jovens. O Estudantes em Ação capacita o adolescente, o jovem, a ser um missionário dentro da sua escola, ali. Não precisa ir somente nas férias. Eu vou ser um missionário aqui, para daí falar com os meus amigos. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei por onde começar. Não sei como fazer isso no meu intervalo. A gente capacita, a gente ajuda, a gente dá material, incentiva, encoraja. E uma outra coisa muito legal da MPC, pelo menos aqui em São José, enquanto eu estou à frente e tudo mais, é você ver jovens que passam com a gente e depois vão para campos transculturais. Porque tudo começa em casa. A gente não tem como, que nem o pastor falou, do Ronaldo Lindório. Se ele não visse em casa, ele não seria hoje um pastor. Se ele não tivesse começado, ou se o pai dele não tivesse começado ali com os de casa. E tudo começa aqui. Então, até a gente tem uma missionária no Egito, do casal, né? Ela ficou muito tempo com a gente, era uma grande voluntária nossa, e hoje ela está no Egito. Tem um menino que está lá no CTCEB também, e ficou muito tempo conosco, servindo, tocando, uma graça, assim, é um orgulho muito grande. Então, é muito legal quando a gente se envolve, por exemplo, numa liderança, e a MPC está em busca de novos líderes gerais, líderes assim, para a cidade, para as áreas que nós temos aqui. Peço que os irmãos orem sobre isso, pensem sobre isso. É muito legal nós, líderes, capacitarmos esses jovens, esses adolescentes, quem sabe para depois ir para um seminário ou ir para um outro país, para ser um missionário transcultural lá, começando aqui, e você sabendo que você, fazendo pouco que você fez, ao mesmo tempo que você alcança os não cristãos dentro de uma escola, de uma praça, aqui na frente, essa igreja já fez muito trabalho evangelístico nessas praças, né? Enquanto você está falando de Jesus, você também está capacitando aquela sua equipe. Você está capacitando aqueles voluntários, você está ensinando a criança a falar, o adolescente a falar. E você não sabe onde isso vai parar, mas pode ser que você vá ver lá no Egito alguém aprendendo árabe, ou lá no seminário para depois ser pastor e poder implantar uma igreja em outro lugar. E isso é uma alegria muito grande de poder participar. Então, fica um convite. Eu não trouxe slides nem nada, porque seriam apenas fotos assim da gente na escola, em um contexto muito urbano, que os irmãos já conhecem, mas eu gostaria de trazer isso. A MPC ela está na cidade, está atuando em alguns lugares, embora agora um pouco mais parada por conta da pandemia, né? Porque o nosso foco estava mais dentro de ambientes escolares públicos, mas eu gostaria de convidar os irmãos a lembrarem disso. Eu queria começar a fazer alguma coisa aqui, começar de agora. Às vezes eu queria poder ensinar os outros a como ser missionário. A MPC faz isso. Ela tanto fala de Jesus, como ela também ensina. E isso acontece naturalmente, né? Não é algo que a gente planeja, mas quando a gente vê, a gente começa a ver resultados entre as vidas dos próprios voluntários e da própria equipe, para depois irem para lugares mais longe. Então, gostaria de pedir que os irmãos orassem. Nós estamos em busca de novas lideranças aqui da cidade. E também, assim, se envolvessem e pensassem, Senhor, se eu quero começar a servir agora em, sei lá, tem uma escola ali perto da minha casa, eu gostaria de orar por essa escola, porque eu escuto falar coisas ruins de lá.
e eu sei que tem violência, e tem aluno que eu vejo pulando muro e tal, ou então, meu filho lá na escola particular dele escutou umas besteiras do colega ou da professora, o que eu posso fazer? Tem coisas que podem fazer, coisas inclusive dentro da lei, totalmente respaldadas pela lei, porque a gente fala de escola, a gente já fica meio assim, né, apavorado, mas estão dentro da lei, coisas que a gente pode ir lá falar, pode ir lá entregar um material, pode resgatar esses princípios, esses valores. Então, eu gostaria só de deixar essa palavra para os irmãos, estejam orando e estejam se envolvendo, embora seja fim de ano e tudo mais, né, a gente vai retomar agora no começo do ano que vem, estejam lembrando de que estamos em busca de lideranças que queiram assumir áreas e estejam orando, porque tem muita coisa que parte do nosso cotidiano, tá bom? Muito obrigada. Caça-fantasmas. Irmãos, estar aqui à frente para falar depois que as duas moças falaram, eu peço permissão aos irmãos, não é? Porque é muito mais agradável ouvi-las. Como eu disse aos queridos, eu sou membro, eu e Denise, da Missão Evangélica da Amazônia, MEVA. Essa é uma agência missionária que atua aqui no Brasil agora por 62 anos. Temos trabalho missionário com povos indígenas, que é o foco, e como o próprio nome da missão já diz, Missão Evangélica da Amazônia. Então, nós trabalhamos no estado de Roraima, no estado do Amazonas e no estado do Pará. São esses 3 estados ao norte do país em que nós atuamos. Eu trouxe, e tem em algum lugar que o irmão Roberto colocou, um folder da missão que você pode conhecer outras informações. Nós trabalhamos com meia dúzia, está lá com o irmão, meia dúzia de etnias indígenas do norte do nosso país. E nós nos sentimos muito gratos a Deus, nós louvamos o nome do Senhor. Pastor Vinícius acabou de projetar aqui o que é um povo não alcançado, é um povo que ainda não ultrapassou de 2%. Atingidos com o Evangelho de Jesus. É um povo que não tem uma igreja estabelecida, tecnicamente chamando autóctone, que ande, que caminhe com as próprias pernas. E nós louvamos a Deus porque há várias etnias do norte do nosso país que a graça do Senhor nos permitiu trabalhar entre elas, e em algumas delas a Igreja de Jesus restabelecida. Então você vai lá, você vai encontrar um camarada sem camisa, e não precisa se escandalizar com isso, que lá está todo mundo sem camisa mesmo, no meio da selva, e talvez você encontre uma pessoa que tem uma pena atravessada aqui no nariz, desse tamanho, e você fica imaginando como é que uma pessoa consegue conviver com uma coisa atravessada no nariz, né? Um cabelo meio diferente, mas ele aponta o dedo para você, aponta o dedo para mim, e aqui na frente dele está a palavra de Deus, escrita na língua dele, e ele aponta o dedo e diz assim: assim diz o Senhor. É tudo que nós queríamos ver, é tudo aquilo que Deus deseja que aconteça, não é? O grande objetivo da obra missionária é que ela deixe de ser obra missionária, se torne a Igreja de Jesus. Há pouco tempo eu ouvi de um colega dizendo assim: o grande objetivo do missionário é que ele se torne inútil. É isso, inútil naquele lugar. Por quê? Porque agora se levantam pessoas, resultado do discipulado, do caminhar, vida na vida. Essa foi uma expressão usada aqui umas 2, 3 vezes agora, pastor Vinícius, as meninas falando. O grande objetivo é a Igreja de Jesus viva, ativa, promovendo novos discípulos, divulgando a palavra de Deus, e Deus tem nos dado a graça de vermos isso. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, traduzida integralmente numa língua indígena, a primeira Bíblia que foi na língua Waiwai. Não pense você que é o povo que mora em Minas Gerais, não é. Povo Waiwai é o nome de uma etnia indígena. A primeira Bíblia traduzida do Gênesis ao Apocalipse, resultado do ministério da Missão Evangélica da Amazônia. Uma honra, um privilégio, uma curtição participar desse projeto, que é projeto de Deus, não é? Não é nosso. O tema da conferência: calçai os pés
com a preparação do Evangelho da Paz. Grande parte dos missionários da MEVA são egressos, são ex-alunos do Seminário Bíblico Palavra da Vida, que está aqui ao lado. O GPS diz que daqui até Atibaia, aqui do endereço, 100 quilômetros. Pertinho demais, não é? O Seminário Bíblico Palavra da Vida, este ano, 55 anos. A Organização Palavra da Vida, que é o guarda-chuva maior, onde o seminário se insere, juntamente a outros ministérios da Palavra da Vida, tem 60 anos de Brasil. Então, vejam, são entidades, são trabalhos do Senhor consolidados, e um trabalho que tem a graça, a bênção do Senhor em continuidade. Nós trabalhamos apoiados numa plataforma, num tripé, o Seminário Bíblico Palavra da Vida. O tripé é estudo da Palavra de Deus, vivência da Palavra de Deus e ministério da Palavra de Deus. E a gente está baseado... Essa é uma comunicação para mim, imagino. 5 minutos. Está baseado em Esdras 7:10. Você conhece a história de Esdras? Aquele escriba que, voltando do cativeiro, ele logo após Neemias foi o responsável pela reconstrução física, não é? Do povo de Deus, em termos de muralhas, de cidadelas, etc. Esdras, a reconstrução da vida espiritual do povo. E diz a palavra do Senhor, em Esdras 7:10, que ele propôs no coração, decidiu estudar a palavra do Senhor, a lei do Senhor, vivê-la e ensiná-la. O Seminário Bíblico Palavra da Vida tem essa filosofia. Os alunos ali, eles precisam estudar a palavra de Deus. Média de aprovação, nota 7. Quer fazer o curso de bacharelado, tem que manter média 8. Para ir progredindo. Então, há exigência nessa área. Estudo da palavra de Deus, estudo das línguas originais, estudo da boa teologia, estudo da missiologia. E, à medida que o aluno vai estudando, é um seminário de regime de internato, nós temos os nossos laboratórios internos, que vai do refeitório ao dormitório, passando pela sala de aula, o grupo de alunos, pequenos grupos de alunos, cujos responsáveis são professores internos também. Então, tem uma prática e o aluno é avaliado. O aluno do Seminário Palavra da Vida, quando recebe seu certificado, o certificado não diz respeito às boas notas que ele tirou nos estudos da antropologia, da teologia, da missiologia. Não. O diploma faz menção de que ele foi aprovado numa vida de lisura, de caráter, no convívio com seus colegas, no convívio com o sexo oposto, no convívio com os professores, enfim, naqueles vários laboratórios. E, além disso, há o ministério. Todo aluno está encaixado numa igreja local, que pode ser tanto a sua quanto outra, da mesma denominação, ou mesmo outra. Isso vai em acordo com o pastor do aluno, etc., né? Temos alunos do Brasil inteiro, temos alguns alunos de fora do Brasil. Então, ele tem que estar presente, com exceção desse ano esquisito, chamado ano pandêmico, né? Com exceção desse ano, ele está encaixado numa igreja local, onde ele serve escola dominical, pregação, alguma classe, enfim, ele serve segundo o tutor dele achar que ele deve servir, que é o pastor da igreja, ou o líder, não é? E ele é avaliado também. Alunos que fazem a sua ênfase ministério pastoral, ministério de educação cristã ou ministério missionário, são as 3 ênfases que a Palavra da Vida oferece. O aluno decide qual ênfase ele vai se dedicar. Ele pode se dedicar a até 2 ênfases. Isso é sinal de que ele vai ter que suar mais a camisa, mas conseguem, porque a capacidade realmente nossa é extraordinária, não é? Dependendo da ênfase que ele faça, as férias de inverno, férias de julho, tanto quanto as férias de verão, de final, começo de ano, ele tem que cumprir obrigatoriamente estágios. Estágios que podem ser transculturais, devem ser transculturais, se ele faz a ênfase em missões,
tanto no Brasil quanto fora, dependendo, estágios na igreja local, porque a ênfase é eclesiástica, ou estágios de educação cristã, que acontece na igreja local, ou instituições, tem igrejas que têm escolas cristãs e coisas do gênero, e seminários, enfim, não é? Então, a gente tem procurado providenciar, de novo, e eu sou repetitivo, com a graça de Deus, esses ambientes tão diferenciados para que o aluno realmente seja talhado, para que ele seja forjado para estar no ministério efetivo amanhã. E é óbvio, início de ministério é sempre início de ministério, tem muito aprendizado ainda a acontecer e tem outros aprendizados lá na frente também. Mas a gente entende que o alicerce, que a estrutura foi bem feita, bem montada, e ele agora pode sair para o ministério. Última coisa, sim, eu quase deixei de falar. O irmão tem lá no fundo também alguns como é que é? Folheto na minha época, agora é folder, né? Então, por favor, não deixe de levar para você conhecer melhor e ler aqui outras informações que eu não estou dando. Sim, última palavra. Ano que vem temos um propósito. 50 alunos novos para o primeiro ano do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Por que não seu filho? Por que não sua filha? Por que não você? 50 alunos para o ano que vem. Que Deus abençoe demais. E nós estamos aí com uns números interessantes, de interessados, alguns que já fecharam matrícula e tudo. Não perca o bonde. Aliás, não é um bonde, é trem-bala, não é? Passa muito rápido. Venha estudar conosco e a graça de Deus vai alcançar você e a nós e seremos todos abençoados. Obrigado, pastor Vinícius, pela oportunidade. Bom, irmãos, acho que deu para expandir um pouco de como se envolver mais nesta obra de missões. Tanto na nossa igreja local, temos a Anelisa, que é irmã nossa, que cuida de um trabalho de missões locais aqui em São José. Nós temos a MCE, a Missão Cristã Evangélica, com vários trabalhos transculturais, viagem a curto prazo, intercessores. Há muita coisa, há muitas formas de se envolver. Se você deseja se preparar ou enviar o seu filho, tem a Palavra da Vida, um seminário sólido também. Há muita coisa a se fazer, há muita forma de se envolver. Mas uma coisa nós precisamos, nos envolver. Não podemos ficar só na teoria, mas continuar praticando isso. E na nossa igreja local, o Ministério de Expansão tem se dedicado a divulgar a obra do Senhor, para que você participe cada vez mais. E assim a nossa igreja local possa cumprir a ordem do Senhor de ir por todos os povos da terra, fazendo discípulos, enviando pessoas. E o Ministério de Expansão tem orado para que Deus levante daqui da nossa igreja irmãos, irmãs, jovens, moças, rapazes, para o campo missionário. Nós temos orado por isso, já tem algum tempo que não enviamos ninguém. Nós temos participado, com a graça de Deus, do sustento e da obra missionária de muitos irmãos, mas já tem bastante tempo que não enviamos ninguém. E nós estamos orando, clamando a Deus que nos desperte e desperte gente nossa aqui para esse campo. E eu quero encerrar nossa EBD com essa oração. E peço que os irmãos coloquem em pé. Vamos orar por isso e encerrando o nosso tempo aqui, já também à noite continuaremos a nossa reflexão na nossa conferência missionária. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo aqui. Que tempo bom, tempo, Senhor, que mexe com o nosso coração, aquece o nosso coração, Deus, de nos envolvermos cada vez mais na Tua obra, Senhor. Que esta chama possa estar vibrante no nosso coração, Deus. E a nossa igreja cada vez mais esteja despertada, esteja alerta, esteja pronta, Senhor, para calçar os pés com o Evangelho da paz.
Por isso, Senhor, nós oramos, clamando ao Senhor, suplicando que do nosso meio saiam missionários para esses povos não alcançados, Deus. Desperte, Senhor, o nosso coração, os nossos jovens, Pai, as famílias da nossa igreja. Nós oramos, Deus, para que um dia possamos participar ativamente desta obra e ver, Senhor, gente de todos os povos dobrando os joelhos diante do Senhor Jesus, adorando o Cordeiro Santo, se prostrando diante do Altíssimo e Soberano Deus. Esse é o nosso desejo, a nossa vontade, Pai. Por isso, Senhor, desperta-nos para esta obra. Senhor, os adolescentes da nossa igreja, os jovens, Deus, faz isso, Senhor. Os aposentados, Senhor, usa-nos na tua obra, Pai. E aqui em São José dos Campos, que também sejamos como uma luz no meio das trevas, indo pelos bairros, atingindo aqueles que normalmente não conseguimos alcançar, Deus. Aqui no centro da nossa cidade, quantos chineses há trabalhando aqui próximo de nós, Senhor. Nos usa para alcançar esse povo, Senhor. E abençoe, Senhor, a nossa vida, a nossa contribuição na tua obra, Pai. Continua abençoando esta igreja nesse propósito. Desde já agradecemos a participação, Senhor, dos irmãos, de como o Senhor tem dado um coração generoso a esta igreja, Pai. Muito obrigado. Por isso, Senhor, louvamos o teu nome, por este dia, esta manhã, esta conferência missionária, e pedimos que o Senhor nos leve à nossa casa agora em segurança, protegidos pelo Senhor e despertados, desafiados por Ti. Abençoa também o nosso culto da noite e a continuação desta conferência, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Um bom domingo, Deus abençoe e até a noite.